E aí pessoal, beleza? Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre alias, tá? O que são alias? Seriam apelidos então. E esses alias tu pode estar utilizando aí dentro do teu shell, no teu terminal aí para estar automatizando algumas tarefas. Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Tá? Tem vários comandos aí que a gente pode estar colocando aqui no terminal. Eu falei um pouco sobre o meu vídeo básico lá sobre comandos do terminal. Tá? Tu pode estar acessando, eu penso em refazer ele, até porque eu estava iniciando, então quando eu fiz aquele vídeo iniciando aqui no YouTube, então a qualidade não está das melhores. Então, um comando que é muito comum a gente usar aqui no shell, no terminal, é por exemplo o ls, que é o comando de listagem. Tá? E, como vocês já devem saber, se vocês acompanham aqui no canal, os comandos eles possuem alguns parâmetros que tu pode estar colocando. Então, se eu colocar o parâmetro -a aqui nesse comando ls, eu posso estar visualizando também os arquivos ocultos. Então, aqui meu diretório .cache, .config, .local, tá? Entre alguns outros diretórios. Tá? E o que são os alias? Então, se eu vier aqui no meu bashrc, tá? Vou diminuir o zoom aqui para ficar melhor de enxergar. Se eu vir no meu bashrc, eu tenho aqui uma parte chamada aliases, que seriam esses apelidos que eu posso dar então para algum comando, como se eu fosse criar um comando novo. Se vocês verem aqui, eu tenho um alias para a palavra LA, certo? Então aqui, quando eu digito LA, tá? Ele vai, o meu ls não é exatamente o ls, ele na verdade é esse comando X aqui, né? Mas ele tem os mesmos parâmetros do ls, então. Então, sempre que eu boto LA, ele vai me dar como se fosse o meu ls-a. Então, se eu botar LA, tá? Ele vai dar como se fosse o meu ls-la, na verdade, né? Que seria a listagem longa e também mostrando esses diretórios ocultos. Mas tu pode estar, o limite para os teus alias, teus apelidos, é a tua criatividade, né? Então, dá um exemplo para vocês aqui. Um outro alias que eu tenho, CB, tá? O que esse alias CB aqui vai estar fazendo na minha máquina? Quando eu escrever CB no meu terminal, eu vou executar como usuário, como superusuário, a partir do sudo. Vou abrir no editor Vim esse arquivo aqui, ó, /sys, /class, backlight, intel backlight, /brightness. E é nesse arquivo que fica armazenado, então, quão forte vai ser a luz aqui do meu monitor. Vocês não vão poder ver modificando, mas eu acho que está em 40.000 agora, então deixa eu sair aqui do meu bashrc. Se eu der o comando cb, ele vai pedir a minha senha, né, de superusuário, porque eu estou utilizando o comando sudo aqui, e vai abrir, ó, e está em 40.000, então poderia mudar para um outro valor. Então, por exemplo, quero botar 30.000, então eu poderia botar 30.000, salvar e sair, e ia diminuir o brilho aqui da minha tela. Então, se tem alguma edição de arquivo que tu faz muito recorrentemente, alguma coisa do tipo, tu pode estar criando um alias, então um apelido, para criar, para estar rodando esse comando. Como é que tu cria um alias? Tu pode vir em qualquer local do teu bashrc, do teu .bashrc, ou do teu zshrc, né, dependendo do shell que tu utiliza, mas a maioria de vocês vai estar utilizando o bash, e tu vai estar podendo usar essa sintaxe aqui. Então, por exemplo, alias, bota o que é o teu alias, nesse caso aqui, ó, eu crio um alias ... vai ser o que eu vou digitar lá no terminal, igual, e daí eu posso abrir tanto aspas simples quanto aspas duplas, tá? Eu geralmente utilizo aspas simples, tá? E vai colocar o que vai significar quando tu digitar esse apelido. Então aqui, quando eu digitar ... ele vai rodar o comando cd espaço ... que o que faz esse comando? Ele volta então para o diretório, um diretório atrás. Então, por exemplo, se eu entrar no meu .config aqui, agora estou no .config. Se eu quisesse voltar para o meu diretório home ali, eu poderia dar o cd ... ou posso usar o alias que eu coloquei ali no meu bashrc, né? E ele vai voltar aqui para o meu diretório home. Alguns outros alias legais que eu gosto opa, vamos diminuir esse zoom aqui que está enorme. Outros alias que eu gosto de fazer é colocar o parâmetro -i, tá? Se vocês vierem no manual aqui, por exemplo, do CP, né, e ver o que é o i, né, vocês vão ver que é interativo, que é i de interativo. Então, será que eu passei? Não aparece aqui. Aqui, ó, i de interativo. Então ele vai me perguntar antes de eu dar overwrite, então que seria substituir algum arquivo pelo mesmo. Então se eu dou um cp para algum lugar e já tem um arquivo com aquele nome, por exemplo, ele vai substituir, ele vai me perguntar antes.
Então eu uso isso tanto para o CP, quando eu vou copiar algum arquivo, quanto para o MV, quando eu vou mover ou renomear algum arquivo, e para o RM também, quando eu vou remover alguma coisa. Então ele sempre vai me perguntar antes de fazer aquela ação, né? Não só quando for dar overwrite, mas ele vai me perguntar sempre se eu colocasse, por exemplo, o parâmetro I maiúsculo, né? Se eu não me engano é esse parâmetro. Então é bem legal tu utilizar o alias, por exemplo, ou para colocar em um comando mais menor, comandos são muito grandes. Então, por exemplo, esse aqui, quando eu abro o Newsbolt, que é o meu leitor de RSS feed, né? Que eu coloco o local onde está as configurações dele, onde vai ficar o cache dele, etc. Só para Newsbolt. Então, quando eu escrever Newsbolt ali, ele vai abrir o Newsbolt, só que com todos esses parâmetros aqui. Né? Ou também quando é algo muito longo, ou quando tem algum parâmetro daquele comando que tu sempre vai querer rodar quando tu rodar esse comando, que é o exemplo aqui do meu CP, por exemplo, ou do meu RM, né, mais especificamente. Sempre que eu for remover alguma coisa, eu quero que ele me pergunte: tu tem certeza disso? Tu quer realmente excluir? Né? Então eu tenho vários aqui alias, né, na verdade, e os que eu utilizo, o que eu mais utilizo na verdade é o LA, tu já deve ter visto em outros vídeos meus, que é esse então, que seria fazendo essa listagem. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um do zero aqui, eu poderia dar um alias, né, LA, então se tu não utiliza o hexa, né, aí eu abriria aspas simples, colocaria ls-LA, então ele sempre vai fazer uma listagem longa e mostrando todos os diretórios escondidos também, e fechar essas aspas, tá? Então eu posso sair aqui, e daí se eu desse um alias, vai dar conflito lá na verdade. Deixa eu dar um vim aqui no meu bashrc, porque ele tá com alias, com dois alias no mesmo nome, então eu poderia botar lá, tá? Então deixa eu salvar e sair. Se eu desse um alias lá, será que... eu tenho que sair aqui do meu... Aí, agora. Lá, ele vai dar então o meu ls-la, ele tá aparecendo colorido ainda porque ele chama o meu hexa. Tá? Então se eu desse um alias lá, ele vai me dizer o que é esse alias, tá? Isso ele vai fazer com qualquer alias que tu tiver. Então, alias lá igual ls-la. Tá? Seria mais ou menos isso, então, que eu tinha para mostrar hoje para vocês em relação aos alias. Tu pode estar fazendo isso em qualquer shell, tá? Colocando esses apelidos aí nos teus comandos. E espero que isso te ajude de alguma forma para tu estar otimizando aí teu trabalho dentro do terminal aí com esses apelidos. Certo? Então, deixa aí nos comentários tua experiência com isso daí. Se tu gostou do vídeo aí. E alguma sugestão de próximo vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!